Então bora também assistir as novelas. E agora, bora falar de esporte, então. Roda a vinheta. O Ed Paulo, ele separou uma trilha sonora pra mim. Solta o som, Ed Paulo. Pode subir o som. Pode entrar aqui no estúdio, Oswaldo. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo em paz? Graças a Deus, Maravilha. Oswaldo. Fala, galera ligada no Tá No Ar Campinas. Ó, grande abraço. Eu tô bem. Na medida do possível. Sim, entendo. Porque Minha solidariedade. e você sabe que eu falei, não, o Palmeiras vai sair dessa. O Palmeiras vai conseguir. O Palmeiras vai, não, você vai ver. Aí eu falei, tô preocupado com pênalti, né? Porque um placar mais magro. Olha lá. Não tá sendo fácil. É difícil. Não tá sendo É fácil. difícil mesmo. Deixa eu falar o boa tarde pro Wendel Coral. Diretamente da nossa redação. Tudo bem contigo, Coral? Tá sendo fácil pra mim, não. Eu imagino, Júlio. Eu acho que você nem dormiu de noite, inclusive, por conta disso. Boa tarde pra você, pro nosso Oswaldo Luiz, o bad boy da RFTV, e claro, pra quem tá ligadinho aqui no Tá No Ar Campinas, sexta-feira. E é um dos sextous mais importantes, né, pro Corinthians nos últimos anos, pro torcedor corintiano. Por outro lado, o torcedor do Palmeiras muito entristecido, Júlio. Como é que foi a noite? Você dormiu bem? Conseguiu dormir em algum momento assim da madrugada ou não, Júlio? Não consegui dormir direito, não. Inclusive, até achei que o Yuri Alberto nem tinha chutado pro gol. Tá, chutou no finalzinho, nos acréscimos, viu? Aí, o que acontece? Eu falei, o resultado já tá ruim. E o Yuri Alberto nem chutou pro gol também. Eu falei, não é possível uma coisa dessa, né? E teve muito disso, né? Você fala, além do prejuízo moral, prejuízo financeiro. É pra acabar. E o Palmeiras não fez absolutamente nada. Um jogo morno, um jogo feio. Não sei se você tem essa mesma visão, Oswaldo. Exatamente a mesma. Aliás, um abraço, Coral. Um abraço, Oswaldinho. Ó, é o seguinte, pra mim, o resumo do jogo e da final, se a gente falar, claro, em esporte de alto rendimento, brincadeira, descontração à parte, a gente vai ter os 4 pilares, a parte física, a parte mental, a parte tática e técnica. Se você pegar os 4 tempos dos 2 jogos, vamos pensar nos 2 jogos, nos 2 tempos do Allianz e nos 2 tempos de ontem. Mais ou menos na parte física, o Palmeiras se igualou ao Corinthians. Só. Tecnicamente, o Corinthians teve jogadores muito mais inspirados e decisivos, taticamente muito mais organizado, soube encaixotar até a marcação quando jogou no Allianz, e mentalmente a diferença é a seguinte: o Corinthians foi para uma final de campeonato. O Palmeiras foi para aquele jogo, sabe aquele jogo do meio de tabela? Sabe, Wendel? Sabe, Julião? Aquele jogo de 8ª rodada, 9ª. Se a gente empatar aqui, leva um ponto para casa. Só pra falar que não era pontos corridos, não, Exatamente. né? Na noite de ontem. E eu acho que essa foi a grande diferença. A despeito do Corinthians ter sido merecedor, e foi mesmo, que fez a melhor campanha desde a primeira fase, naturalmente conquistando os resultados, mas tirando essa parte do Corinthians, que é totalmente merecedor do título, o Palmeiras não foi para a final. O Corinthians foi com fome. E o Palmeiras foi, sabe, o domingão depois da macarronada da mama, da feijuca do sábado, entendeu? Vou tirar aquele soninho e tal. Aí que tá a diferença. Até uma brincadeira, né, Oswaldo e Júlio, também para quem nos acompanha, que o Oswaldinho tá falando muito bem, né? A sensação é que o Palmeiras entrou para disputar um Paulistinha, enquanto o Corinthians entrou para disputar realmente o Paulistão, né, Oswaldo? Perfeito, perfeito. A sensação, aliás, o Abel, eu estava até procurando agora para trazer a informação. O Abel Ferreira chegou ao Palmeiras dia 3 de novembro de 2020. Ele vai, portanto, para o 5º ano. Ele disputou várias e várias finais, entre as que venceu, as que perdeu. É o técnico que tem mais títulos na história do Palmeiras, ao lado do saudoso Oswaldo Brandão. São 10, mas nunca vi um Palmeiras tão sonolento, para não dizer apático. Para uma decisão, né? Com o Abel Ferreira. Para uma decisão, justamente, com o Abel Ferreira. Não era aquele Palmeiras, sabe? Tinha ímpeto. Sangue nos olhos, como a galera brinca, faca entre os dentes. Não, não. Um time passivo, um primeiro tempo ontem pavoroso
E aquela coisa, né? Quando o time não ajuda, entre aspas, a sorte do jogo vai pro outro lado, né? Não é sorte, é competência do Hugo, que fez a defesa da penalidade cobrada pelo Rafael Veiga. Então, assim, para mim, o claro retrato da partida foi a parte anímica, mental, emocional do campeão, que queria ser campeão, o vice-campeão. Tá bom. Vamos cumprir essa tabela aqui, daqui a pouco a gente segue a vida. Pegar a medalhinha de prata. É isso, tira foto lá com a taça do campeão e tal. Aliás, achei uma atitude bacana, interessante, o Abel chamou todo mundo. É gente que acha que é errado, tá? Eu acho bacana, acho que mostra uma postura esportiva, né? Saber perder também é tão... Um certo comprometimento, né? Sem dúvida, comprometimento, a palavra é essa. E também respeitar, eu acho que quando você tira foto ali como vice-campeão, chamando todo mundo, você também demonstra ao vencedor o seu respeito, né? E a admiração. Assim é o esporte, né? Tem o que ganhou, tem o que perdeu, logicamente. Exatamente. E, ô Coral, você traz o resumo dessa ópera aí, afinal de contas, ponto final no Paulistão. Exato, Júlio. Acabou! Chega! E até contextualizando um pouco, né, do que foi essa partida. Quer contextualizar agora também? Exatamente. Onde já se viu, né, Júlio? Vai querer explicar Não, agora. Vai querer agora contextualizar. Que absurdo, né? O Oswaldo também gosta de explicar. Às vezes já falei pra ele que é um absurdo. Contextualiza então, vamos ver. Não adianta. Para com isso. Mas só tu viu, Júlio, que... não sei se o Oswaldinho, você também, para quem está em casa, vai concordar comigo, mas olha que interessante, né? Ontem você comentava que estava com receio da disputa de pênaltis, né? Sim. Do Palmeiras conseguir uma vitória por apenas um gol de diferença, né? Revertendo a desvantagem e levar a decisão para a disputa dos pênaltis. Isso não chegou a acontecer de fato, mas o Palmeiras teve uma grande oportunidade, né? A principal delas, no segundo tempo, no pênalti para cima do Vitor Roque, um pênalti inclusive com bastante polêmica, cometida pelo zagueiro equatoriano Félix Torres para cima do Vitor Roque, e na cobrança o Rafael Veiga para no goleiro Hugo Souza. E todo grande time, né, começa com um grande goleiro, a verdade é essa, e a história do Hugo mostra muito isso, né? Jogava a segunda divisão do futebol português, vem para o Corinthians com um certo receio, depois do Corinthians ter perdido dois cracassos, né, embaixo das traves, falo principalmente do Cássio, hoje no Cruzeiro, e uma revelação do Corinthians, o Carlos Miguel, que hoje atua no futebol inglês. Mas fato é que quando ele chega com muita desconfiança, rapidamente ele busca dar a volta por cima, e ontem inclusive ele foi o capitão do Corinthians, foi lá com a abraçadeira, teve essa responsabilidade e fez uma defesa de pênalti ali fantástica para cima do Rafael Veiga, que é um exímio cobrador de pênaltis também. Então o seu receio, Júlio, ele se justifica, né? Mesmo não tendo acontecido de fato a disputa de pênaltis, mas no único que o Palmeiras teve, não deu certo, melhor para o goleiro Hugo Souza, que olha que outra estatística interessante, né? Nessa temporada o Corinthians teve 8 pênaltis contra si próprio, né? E o Hugo defendeu 3. Portanto, quase 50% das cobranças o goleiro corintiano consegue fazer a defesa, e ontem a mais importante dela, Júlio. E olha, eu vou completar as estatísticas. Hoje... Estão cheios das estatísticas. Não, trocando informação hoje com o ex-goleiro, que até me pediu o anonimato, ele me chamou a atenção para uma coisa interessante. Às vezes o jogador de futebol, ele se preocupa, e aqui não é uma crítica, é uma constatação. Ele se preocupa com tanta coisa, o visual no cabelo, aquele fone mais bonito, aquele outro, não sei o quê. O camarada chega 2 horas da manhã na concentração com o celular, quer saber quem liga pro cara 2 horas da manhã. Tá lá, celular para não falar, né? Foninho de ouvido, o óculos para combinar, tal. Agora, detalhe, mesmo o Rafael Veiga, o pênalti da primeira fase do campeonato, Palmeiras e Corinthians, que o menino pegou o Hugo do Estevão. Vocês lembram onde foi batido? Isso foi um ex-goleiro que me falou hoje cedo. Foi batido no canto direito dele. O Estevão bateu, ele foi e pegou. O Veiga repetiu o canto. Ou seja, teoricamente é um canto meio que já favorável, né, ao goleiro. E outro detalhe que esse ex-goleiro me chamou a atenção. O goleiro, quando é pegador de pênaltis, ele vai buscar o canto. Aí, bom, qual é a melhor batida? O pênalti bem cobrado é o que entra. A gente já ouviu isso 200 mil vezes. Mas é largar uma pancada e bater forte. Porque se você for buscar o canto, ele também vai buscar. Ainda mais ele. Eu fico com a sensação, ainda mais ele. Oswaldo, Exato.
Não sei se você pode concordar comigo ou não, se o Júlio também o que acha, mas eu fico com a sensação que o Veiga ele muda o canto ali no último lance, né? Na última passada que ele dá. Pelo menos a interpretação que eu fiz quando ele vai para a cobrança e de última hora, pelo menos no meu entendimento, ele muda o lado e comprovando exatamente isso que você disse, né? Que o goleiro ele busca o lado independentemente. Se vai para a esquerda ou se vai para a direita, mas o fato é que o Hugo ontem fez uma das defesas mais importantes da sua curta trajetória até aqui, por que não? Mas é isso, o Corinthians Vamos de segurou o injeção, Palmeiras. Coral? Oi, Júlio. Vamos de injeção, já vai de uma vez. Exato. Já vai, não, eu falo, já vai de uma vez, já coloca a matéria no ar aí. Ah, tá, não, tá certo então. Olha, Júlio, você está me apressando. Mas Ah, vamos que lá, é bora isso? conferir então como Vamos foi ver. o jogo de ontem. Chega. Tá louco. O Corinthians conquistou pela 31ª vez o título de campeão paulista. Mas pensa num jogo nervoso, disputado, que deixou o torcedor dos dois times roendo as unhas. No primeiro tempo, sem muitas chances para os dois lados. A melhor oportunidade foi corintiana. Garro tabelou com o Memphis e chutou a bola na trave. Jogando, indo pro jogo, boa bola do Memphis pro Garro, bateu pro gol! O Everton no lance! No segundo tempo, o Palmeiras teve mais posse de bola, tentou agredir mais, mas o Corinthians se defendia bem. Só bobeou quando o Vitor Roque furou a marcação e acabou sendo derrubado por Félix Torres dentro da área. Pênalti para o Palmeiras. Tem uma bola na frente buscando o Vitor Roque e o juiz está dando pênalti! Mas antes da cobrança, muita confusão, muita reclamação dos palmeirenses que queriam que Félix Torres recebesse o segundo cartão amarelo e seria expulso do jogo. Isso não aconteceu. Quem acabou sendo expulso foi o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Na cobrança, um confronto entre Rafael Veiga e Hugo Souza. E não é que o goleiro corintiano fez um gol. Na final do Campeonato Paulista, ele defendeu o pênalti. O apito, Rafael, pé esquerdo na bola, defende o goleiro do Corinthians, cai pro canto direito e espalma o Hugo. Aí o Corinthians queria que o jogo passasse depressa. E perto da bandeirinha de escanteio, o Memphis Depay segurou a bola, subiu em cima da bola e começou outra confusão. Memphis deu uma subidinha na bola, o Vitor Roque fica louco, agora esquenta mais do que temperatura de decisão, agora virou quase briga. Mas dois jogadores foram expulsos, Marcelo Lomba do Palmeiras e José Martínez do Corinthians. Os dois já estavam fora do jogo, Lomba é o goleiro reserva e Martínez já tinha sido substituído. Mas o Corinthians conseguiu o seu objetivo, fazer o tempo passar, junto com a torcida que acendeu os sinalizadores e paralisou o jogo várias vezes. Mas enfim, o jogo terminou e o Corinthians saiu campeão. E o árbitro apita! O Esporte Clube Corinthians Paulista é campeão paulista de 2025! O clube, depois de 6 anos, voltar a ser campeão. O Corinthians merece estar sendo campeão mais e mais vezes. Isso aqui volte a ser rotina. Bom, para um goleiro nada melhor pegar um pênalti numa final, garantindo o título. Por que aquele choro copioso? Você estava chorando copiosamente ali, por quê? Mesmo a dificuldade que eu estava passando, ter a força de poder ir treinar e ver aquelas pessoas lá que chegam 4, 5 da manhã com um sorriso no rosto, independente do clube estar passando por um momento difícil. Acho que isso que me trouxe muita força, a minha família, a minha fé. Que seja o primeiro título de muitos aqui. O Corinthians segue sendo o maior vencedor de campeonatos paulistas. 31 vezes a torcida corintiana comemorou. Nós conseguimos controlar algumas partes do jogo e estou orgulhoso do time. Merecemos ganhar esse título. Trabalhamos duro e dedicamos aos torcedores que esperaram muito tempo por isso. Long time, né? O primeiro título da história do Corinthians do Campeonato Paulista. Muito bem, Wendel. O Alex, pode cancelar que eu vou pro Campeonato Brasileiro mesmo. Aquele combinado ali, porque vamos falar mais, já chega. Não quero mais falar de Campeonato Paulista. Acho que Campeonato Paulista assim, é um negócio que já passou. É algo que a gente não precisa ficar remoendo o passado.
Passado a gente não remói. O Vira a importante página. o importante é o partir de agora. Chega de passado, porque o Campeonato Brasileiro começa no Você acha final de que o semana. passado não importa então, Júlio? Não, passado é passado. Eu só quero fazer 2 observações em relação à reportagem. Eu sei que já acabou o assunto, mas só pedir tua autorização. Primeiro que o Memphis não precisa daquilo, né? Não precisava daquilo, de subir na bola. Eu acho que isso aí é bobagem, isso aí é jogar pra torcida e viu o que criou, né? Criou uma confusão. Mas tudo bem. O vento que venta pra lá, venta pra cá, nós falamos lá em São João da Boa Vista. Então, outra hora também, quando o cara provoca, ele tem que aguentar a bronca Exatamente. quando ele for provocado. E o segundo, um erro clamoroso do Matheus Candançan, que tinha que ter expulsado o Félix Torres imediatamente na hora. Foi uma falta por trás, uma ação temerária, jogo brusco, que quase jogo brusco grave, porque pegou por trás. Então ali já era um cartão amarelo, que veio minutos depois pro próprio zagueiro por uma falta na lateral. Essas 2 ressalvas. Agora, parabéns ao Corinthians. Eu tô falando isso pra você, não vai me tirar do programa, por favor, não vai me tirar do Eu programa. vim de branco e preto hoje. É, fala eu do tô Corinthians. vendo, eu tô vendo. Você tá homenageando. Você é um excelente desportista. Você sabe respeitar e aceitar quando o time adversário vence. Parabéns ao Corinthians, legítimo campeão estadual e vida que segue. E não está sendo fácil, como diria Ed Paulo. Não tá. Alô, dona Laura, parabéns. Dona Laura, a vovó do Ed Paulo, torce pro Corinthians. Um abraço, dona Laura. Parabéns aí pelo título do Corinthians. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vai, Coral. Bora então. Você quer que vai de uma vez, Júlio? De uma vez. Ah, então vamos conferir aí a estreia, né, do Campeonato Brasileiro. Começa nesse final de semana, a edição 2025. Bora conferir como as equipes vão chegar para a competição. O Campeonato Brasileiro tem emoção. Jogadas que entram para a história. Golaços que eternizam craques do país do futebol. O jogo do Campeonato Brasileiro, qualquer que seja a competição, é sempre jogos muito competitivos. Esse não vai ser diferente. Do fim de março até dezembro, vence quem somar mais pontos. A prioridade dos grandes times tem que ser o Campeonato Brasileiro. São 9 meses e é através do Campeonato Brasileiro que você chega na Libertadores, que você consegue jogar as Copas. Então o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante e o melhor elenco, o elenco mais robusto, que tem mais opções e bom elenco, geralmente é o elenco que vai ganhar. 20 equipes, 3 do Rio Grande do Sul, 6 clubes paulistas e 4 cariocas. Minas Gerais será representado por 2 times. Serão 5 equipes do Nordeste, sendo 2 da Bahia, 2 do Ceará e 1 de Pernambuco. O maior campeão da competição, o Palmeiras, vai em busca da 13ª conquista. O Flamengo tenta confirmar o favoritismo. Os santistas terão o luxo de torcer por Neymar. O Botafogo defende o título. Todas as equipes, quando entram para jogar contra o Botafogo, querem vencer de qualquer forma, por sermos o atual campeão do Brasileiro, da Libertadores. Sabemos que esse ano vai dificultar mais. O Campeonato Brasileiro reúne a elite do futebol nacional. Os clubes com mais capacidade de investimento, os principais jogadores, as maiores torcidas do país. Será o resgate de uma história que começou em 1953. 38 partidas ao vivo até dezembro. E pode reservar o início das noites de domingo a partir deste fim de semana. Neste domingo tem Vasco e Santos ao vivo a partir das 6 da tarde. É isso, Júlio. Portanto, tudo pronto já para o início do Campeonato Brasileiro. Maravilha, Coral. Obrigado. Bom final de semana pra você. Ó, disseram que você fica muito melhor com barba, viu? Continue disseram? assim. Tá bom, vou pensar no assunto, viu? Foi uma belinha que passou. Vou ver o que minha namorada acha. Ô, Mariana, fica tranquila. Depois ele te explica. Isso. Mas disseram que você fica muito melhor com barba. Você acha que é melhor com ou sem, Júlio? Ah, eu acho que do jeito que você estiver passando informação, tá ótimo. Tá tudo certo, né? Ah, óbvio. Tá bom. Um abraço, bom final de semana não pra quer você. que faz aquela relação, não, né? Que você tá falando da cozinha, do restaurante, né? Não, deixa pra lá. Melhor não? Não. Tá bom. Não. Bora pra estreia na próxima segunda. Um abraço, Júlio. Bom final de Valeu. semana. Oswaldo, estreia segunda-feira a partir do meio-dia, Ligados no Esporte, primeira edição, hein? Se Deus quiser. Segunda-feira, a partir do meio-dia, naquele horário que a galera gosta, horário do almoço, aqui na RFTV.
com informação, com polêmica, com lances, com gols, com a participação de Júlio Stevanelli, batendo um papo aqui comigo, com o Wendel Coral na nossa redação, todo o nosso time, toda a nossa retaguarda. E novamente agradecer o carinho, o acolhimento de todos para comigo. Estou aqui há 3 semanas, estou me sentindo como se estivesse há muito tempo. Meio-dia, segunda-feira, aqui na RFTV, Ligados no Esporte, primeira edição. Tamo junto, hein? Obrigado. Segunda, Bom final de tamo aí. semana, cabeça fria e coração quente. Com certeza. Tá bom?